Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. O que é que queria ser quando era pequenino? Engenheiro, Jorge? Tinha algum sonho assim especial quando era pequenino? Queria ser engenheiro. Não, eu quando era pequeno queria ser ferro velho. A sério? E a minha mãe interpretou como engenheiro. E, portanto, quando eu terminei o ensino secundário, podia ter entrado diretamente em medicina sem provas da aptidão, mas não. Fui para o técnico, tive que fazer a admissão ao técnico e fui para o técnico. Jorge Araújo pertence a uma linhagem de homens e cientistas que sempre lutaram pela liberdade e pelo conhecimento. Biólogo de formação, é criador do curso de Biologia na Universidade de Évora, onde foi catedrático e reitor e é professor emérito. Esteve preso, viveu no exílio, é pai de um prémio Pessoa, cientista como ele, e avô de 5 netos, a quem dedica o seu último livro, Diálogo sobre as alterações climáticas com os meus netos. Uma obra obrigatória para crianças curiosas, para jovens atentos e adultos empenhados, em que, de uma forma simples, mas não simplista, explica e promove a saúde ambiental do planeta. Sabia que o nível dos oceanos já subiu 70 metros e que houve várias extinções massivas das espécies e que as minhocas comem terra e há seres vivos que não respiram? Que tudo na Terra muda, até a forma da sua órbita e a inclinação do seu eixo? Como é que nasceu o mito dos espinafres do Popeye? Quem é o complexo de Prometeu? Nesta obra aprendemos de palavras difíceis como terfilaria, detritívoro, albedo, anóxico, permafrost ou lixiviação. E no fim, que dicas é que nos pode deixar para fazermos a nossa parte no combate às alterações climáticas? Olá Jorge, e bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. É um grande prazer estar a falar consigo. Obrigado. Eu gostava de... Diga. Obrigado à Rádio Observador e a si, João Sacadura. Muito obrigado. Por esta oportunidade. O Jorge tem que começar por isto, porque eu sou um grande fã do seu avô. E o Jorge é neto de um grande olicipógrafo, escritor e tradutor, o Norberto de Araújo, que foi jornalista, também no DN, Diário de Notícias. Um jornalista, por exemplo, que cobriu o julgamento do Alves dos Reis, por exemplo. Exatamente. E que acompanhou a visita da Rainha Dona Amélia, quando o Salazar a deixou voltar e foi lá ao Panteão dos Braganças, na São Vicente de Fora, assistiu a coisas extraordinárias da nossa história, o seu avô. Mas é sobretudo conhecido o Norberto Araújo, o grande olicipógrafo, não é? Ele fez aquelas peregrinações, eu tenho todas, gosto imenso, estes 15 livros de 1939, que foi o Prémio Júlio de Castilho, Inventário de Lisboa, As Legendas de Lisboa. Tinha um amigo dele, o Luís Pastor de Macedo, exatamente, que o descrevia ligeiramente corcovado, de olhos azuis luminosos, mãos frementes, imaginação torrencial, autêntico poeta e namorado da alma de Lisboa. Um homem extraordinário. Conviveu com ele? Muito. E era uma pessoa extraordinária. Cresci com ele e fui muito influenciado por ele. E ele tinha esta... passeou com ele por Lisboa? Passei muito. Passei por Lisboa, por Queluz, por Sintra, e por Vila Franca, onde ele nos levava, ele, a mim e à minha prima, mais velha, que nos levava a passear. Que engraçado. A ele se deve a criação da cadeira de estudos oliciponenses na Faculdade de Letras de Lisboa. E também esteve ligado às marchas populares, ele escrevia... Sim. Até a Amália cantou músicas, letras que ele fez. Extraordinário. Por outro lado, também na sua família, além da sua mulher extraordinária, Maria Helena, que é engenheira química e que foi deputada e autarca também, tem este seu filho Miguel Bastos Araújo, que é Prémio Pessoa. Pela primeira vez, ele é um biogeógrafo, portanto, e pela primeira vez ele é especialista nos efeitos de alterações climáticas na biodiversidade e recebeu este prémio Pessoa e foi o primeiro cientista ambiental a recebê-lo, que foi extraordinário, um grande mérito. Portanto, com ele também fala, ele foi um bocadinho para esta área por causa de si? Sim, ele foi para esta área por causa de mim, porque eu influenciei-o bastante quando era miúdo, mas ele fez questão de não seguir exatamente as pisadas do pai e, portanto, não seguiu a biologia e foi via geografia. Ok, isso mesmo. Muito giro. E ele, a formação naturalista dele, obviamente, foi iniciada por si e fala aqui também das... É porque quando nasceu em Bruxelas estava o Jorge exilado
lado... Ele nasceu em Bruxelas. Portanto, passeava consigo pelas Ardenas, tinham lá uma casa, não era? Tínhamos uma casinha nas Ardenas, sim. E, portanto, passeava e quê? Viam animais víamos os animais, insetos era a sua área, entomologia. E sobretudo cogumelos. Era os fungos e... Que engraçado. E comiam também? Sim, sim. É tão bom. Muito bem. Qual é a sua... o que é que queria ser quando era pequenino? Engenheiro, Jorge? Tinha algum sonho assim especial quando era pequenino? Queria ser engenheiro. Não, eu quando era pequeno queria ser ferro velho. A sério? E a minha mãe interpretou como engenheiro e, portanto, quando eu terminei o ensino secundário, podia ter entrado diretamente em medicina sem provas da aptidão, mas não, fui para o técnico, tive que fazer a admissão ao técnico e fui para o técnico. Engenharia mecânica, não foi? Engenharia mecânica. Muito bem. Era muito ativista do movimento académico e chegou a afiliar-se no PCP, de onde saiu depois, um ano depois, não foi? Eu saí do 64, PCP, sim, depois da prisão, depois de Caxias. Entretanto fez muita coisa, fez o serviço militar obrigatório, o serviço militar, chegou a ser preso depois pela PIDE, teve em Tavira, depois no Aljube, em Caxias, por onde passou, e foi julgado no Tribunal da Boa Hora, sim, com um grande advogado. Com um grande advogado, com o Tim Mário Soares. E que defendeu lindamente, era de facto uma pessoa extraordinária. Não foi uma defesa brilhante, naturalmente, mas também o início de uma amizade que se prolongou pela vida fora. Muito bem. Mais tarde desvinculou-se então do PCP e quando foi chamado para a Companhia Disciplinar de Penamacor, isto é o quê? Era uma parte militar também? Sim, era um quartel militar em Penamacor, onde vigorava um sistema penal. Ok, pronto. Era um processo de prisão militar. Fui preso nas vésperas. Exatamente. Fui preso nas vésperas de jurar bandeira. Mas se fosse para Penamacor, voltava a soldado raso. Pois. Entretanto, fugiu, atravessou montes e vales, ali uma odisseia que viveu e adquiriu o estatuto de refugiado político da ONU e foi acolhido então na Bélgica, onde viveu uma série de anos. 12 anos. E aí então onde na Universidade de Bruxelas, Estado Livre de Bruxelas, se formou e depois doutorou-se, se não me engano, também, sim. Em Biologia. Este seu doutoramento era em Citologia de Insetos, portanto, entomologia era a sua área, era o estudo dos insetos? A minha área não era bem entomologia. Passou a ser mais tarde, quando vim para Portugal, mas eu era citologista. Estudava as células. Por sinal, eram células de insetos. Sim. Porque tinham umas características especiais muito interessantes e, portanto, eu tive o privilégio de fazer a minha tese aos comandos do microscópio eletrónico, que na altura... Era a Coqueluche. Exato, é extraordinário. Devia ser assim uma bomba, uma coisa extraordinária. Estava a falar das células dos insetos que são especiais por alguma razão. Em relação a outros animais, por exemplo? São células que segregam substâncias defensivas. Eles usam aquelas secreções para se defenderem dos inimigos, dos predadores. Ok, muito bem. Após a Revolução de Abril, então, regressa a Portugal e arranjou emprego como docente na Universidade de Évora, a sua casa, e criou lá, então, um curso de Biologia. Chegou a ser reitor e eu li não sei onde, que chegou a ser reitor 3 vezes. Isto é possível? Porque houve intervalos no meio, é isso? Com um intervalo no meio fiz 2 mandatos seguidos e depois um intervalo e voltei a concorrer e voltei a ganhar. Criou o departamento de Biologia, investigou nesta área de entomologia, então, sempre com o foco na proteção das produções agrícolas e florestais. E orientou vários projetos de investigação e tudo. Fundou este Laboratório de Ciências do Mar em Sines. Isto e o museu, como é que se chama aquele museu? Museu Virtual da Biodiversidade. Que ainda existe? Ainda existe. E é na Universidade de Évora. Na Universidade de Évora. Mostra? Mostra as diversas espécies que existem em Portugal. Nós começamos por Portugal, estamos muito longe ainda de completar o museu, porque há milhares e milhares de espécies, mas todos os dias se acrescentam algumas espécies ao leque. Às estantes, digamos, do museu. E é um museu virtual, isto quer dizer o quê? Que as pessoas vão à net e consultam e visitam?
Exatamente, consultam-no através da net. Ok. Entretanto... E é visitado em todo o mundo. Tem visitantes de todo o mundo? Tem visitantes de todo o mundo. Engraçado. Este museu virtual vem no contexto de uma cátedra, esta cátedra de biodiversidade, Rui Nabeiro, não é? Sim, sim. Que, aliás, se não me engano, é dirigida agora pelo seu filho. É dirigida pelo meu filho. E que foi a primeira cátedra de investigação financiada com fundos privados em Portugal. Exatamente. Foi a primeira cátedra e foi a de Rui Nabeiro, porque o Rui Nabeiro era doutor honoris causa da Universidade de Évora. Tive o prazer e a honra de o impulsar nessa qualidade, de lhe otorgar o doutoramento. Era muito meu amigo, éramos muito amigos, e ele contribuiu financeiramente para a cátedra de uma forma muito significativa. Generosa. E a cátedra ficou com o nome dele. Muito bem. Entretanto, agora também é autarca, o Jorge, preside a Assembleia Municipal, foi reeleito o ano passado. E, portanto, continua a presidir a Assembleia Municipal de Évora, que para o ano vai ter um grande desafio, não é? Para o ano começou agora a contagem decrescente para 2027. Que é a capital europeia da Europa. A capital europeia da cultura. Da cultura. Uma das capitais europeias da cultura. Há mais, além de há várias. E baseia-se no modo cultural de ser e de estar alentejano. O vagar. Isto é muito bonito, mas as pessoas não têm muita noção disso, não? Não, esse é um conceito... Há um preconceito, não é? É um conceito novo, porque o vagar é atribuído à lentidão dos alentejanos. Sim. E, portanto, tem uma leitura pejorativa Um bocadinho, sim. Tem. Mas tem mais do que se lhe diga. O vagar é a forma de estar pausadamente para observar e depois decidir. Muito bom, muito importante. Já teve a medalha de ouro da cidade de Évora, claro, e em 2018 também teve ligado a esta coisa, este ala que se faz tarde, este ala que é Agendas Locais da Água no Alentejo. É um fundo ambiental. Isto ainda existe, ainda funciona este fundo? Creio que sim. Na epígrafe do seu Facebook, no seu Facebook aparece esta frase de Henri Poincaré, muito bonita, que diz: o pensamento jamais se deve submeter a dogmas, partidos, paixões, interesses próprios, ideias pré-concebidas ou qualquer outra coisa, exceto aos próprios factos, pois para o pensamento, submeter-se seria deixar de existir. Muito importante esta frase. Eu fiz questão de incluir essa frase no portal da Universidade. É, digamos, um dos lemas da Universidade. Ok, é muito importante e de facto é muito bonita. Este grande matemático era um polímata, este físico teórico, engenheiro e filósofo de ciência que teve, aliás, eu lembro de ter lido umas coisas sobre ele, que tinha esta conjetura de Poincaré, era um dos 7 enigmas, eu não sabia disto, há enigmas de matemática que há séculos estão para ser resolvidos e nunca foram, e um dos 7 é um dos 7 problemas matemáticos do milénio. O único resolvido é a conjetura de Poincaré, que foi em 2002, por um cientista russo, 100 anos depois dele o ter lançado. E ele não quis nem a medalha, nem $1 milhão de prémio. É extraordinário isto. Extraordinário. Do Poincaré, que era um extraordinário matemático e físico. Muito bem, teve esta medalha de ouro da cidade de Évora, esta grande cruz da Ordem de Instrução Pública, já foi condecorado pelo Presidente, e esta sua grande paixão pelas ciências e, sobretudo, este apelo das alterações climáticas. Quando é que lhe veio, Jorge? Quando é que decidiu? Foi progressivo foi progressivo. E fazer qualquer coisa por isto? Porque há muitos anos, quando o meu filho era miúdo, nós criámos em Évora uma delegação da Liga para a Proteção do Ambiente, sim, da LPN. E creio que até agora é a única delegação que existe da Liga, okay, fora aqui da sede. E essa liga serviu para regimentar os jovens e dar-lhes uma perspectiva da natureza e um envolvimento nas questões ambientais. E a partir daí houve um efeito recíproco, porque eu transmiti-lhes algumas ideias e eles, por ricochete, também me educaram. Ok, muito importante. E, portanto, foi um efeito recíproco. Uma simbiose. Uma simbiose. muito importante. É engraçado, fez-me muito lembrar este seu livro, Jorge, aqueles programas de divulgação científica
que nós víamos, são do meu tempo, que é do Carlos Sagan, este Cosmos, sim. Além destes documentários da BBC, do David Attenborough, ou até O Homem e a Terra, deste Félix Rodrigues de la Fuente. O programa da TVE. Tenho a coleção toda estes 18 documentários. Extraordinários, eu vi alguns e que é uma linguagem toda muito engraçada, que estamos a falar que anos 74, 80, faz agora 50 anos. Pois. Mas é muito engraçado porque alguns que até faziam um bocadinho de impressão, e hoje alguns já seriam um bocadinho politicamente incorretos, porque há umas cenas que eles filmam que é de, por exemplo, as capivaras que têm que ser abatidas ali, e os homens às pauladas às capivaras, porque para manter os níveis, não sei o quê, porque é o exagero de população e não sei o quê, então eu filmava aquilo tudo, vamos assassinar estes... o que tinha imensa graça, mas... Faz muita falta hoje em dia estes programas, não faz, Jorge? Isto acho que vem combater um bocadinho isso. Faz, mas é preciso... São muito importantes esses comentários. É preciso bons cientistas com capacidade de empolgar, comunicar e entusiasmar as pessoas. E hoje em dia acha que é muito raro isso acontecer? É raro, não é raro. Eu só me lembro da história do Hermano Saraiva, que trouxe muita gente para a história. Exato. Só com aquele... Mesmo que ele não contasse histórias... Nem sempre verdadeiras. É verdade. O que é facto é que as narrativas dele empolgavam as pessoas. Entusiasmavam. As pessoas queriam saber mais sobre a história. E sabe que eu contei isso outro dia, Jorge, uma vez entrevistei-o na casa dele em Palmela e contei-lhe e disse-lhe, professor, tem que inventar coisas aqui, isto é impossível. E ele disse-me, João, não é que eu invento, mas imagina, claro que invento alguma coisa, mas, por exemplo, se eu sei que a mãe do Afonso Henriques estava nesta zona, disse estas coisas que provocaram esta ação, ou esta batalha, ou o que seja, eu vou lá e digo, aqui estava sentada aqui nesta pedra quando disse não sei o quê. Claro que não foi com aquelas palavras, e claro que não foi exatamente aquilo, mas aquilo aconteceu ali perto. Mas se eu disser que esta pedra, os portugueses gostam de ver e de ir lá e tocar, e eu estive aqui, eu vi isto, e ele disse que isto atrai muitas pessoas, e tem razão, não é? E tem razão. Tem toda a razão. Era empolgante, de facto, como disse muito bem, a chamar as pessoas. E para a ciência acho que faz muita falta isso. Porquê é que o Jorge não tem nenhum programazinho de... Nunca aconteceu. E conhece quem pudesse pegar nisso e teria jeito? O seu filho Miguel tem jeito para fazer programas curtos sobre alterações climáticas? Ele não tem paciência. Também é preciso. Gostei. Escreveu, é autor, uma vez jubilado, depois também a escrever, o que é muito bom. Há 3 ou 4 anos saiu estas histórias infantis para adultos, na edição Ulmeiro, que isto com ilustrações da Maria do Carmo Paes. São 30 narrativas ilustradas. Depois, no ano a seguir, as intimidades biológicas de plantas, animais e fungos, já pela Colibri, um livro bilingue, com 33 textos, sobre a face oculta, insuspeita para a maioria dos leitores da vida das plantas. Hoje em dia, cada vez mais se fala disto, que é muito curioso, esta interdependência das espécies. E já há livros sobre a inteligência das plantas e que comunicam umas com as outras e tudo. As pessoas não sabem, não têm noção disso. Está tudo ligado. Está tudo ligado, não está? Tudo está ligado a tudo. E de facto descobrem-se coisas extraordinárias que as plantas fazem e que as pessoas não têm noção. Insuspeitas, absolutamente insuspeitas. É sempre continuar a ser surpreendido. Quando nós olhamos para um terreno, para um campo, vemos as plantas, vemos árvores e nós não conseguimos imaginar a diversidade de relações de seres vivos e de relações entre eles que estão abaixo do solo. Para nós é só terra. Não é terra. É um mundo vivo extraordinariamente ativo, muito complexo. E muito comunicante. Comunicante. E as coisas que mais me fascinam, por exemplo, Jorge, é aqueles exemplos das simbioses entre reinos, animais com plantas. Exato. Árvores que produzem certas coisas nas folhas para as formigas ocuparem e defenderem assim dos outros predadores. É extraordinário, são reinos diferentes. Porque é que uma maçã é vermelha? Porque serve para chamar, como as flores. Okay. Pois, porque os animais vão comer a maçã e vão defecar as sementes muito mais longe. E, portanto, é uma forma de disseminar a planta. E, portanto, há uma cumplicidade entre os seres vivos que nós, à primeira vista, não suspeitamos. Outra coisa que aprendi também neste seu livro das intimidades biológicas de plantas, animais e fungos, isto devia ser reeditado, não sei se está esgotado, mas de facto é extraordinário. Estas coisas das hifas,
Estas hifas são os filamentos, o organismo filamentoso, 1000 vezes mais delgado que as raízes mais finas. Isto está ligado aos fungos. São coisas extraordinárias que as pessoas acho que ficariam maravilhadas se soubessem e se soubessem que uma azinheira, por exemplo, uma azinheira que é uma árvore que resiste à seca e resiste a condições extraordinariamente nefastas. Muito resiliente, como se diria hoje. É muito resiliente porque as suas raízes estão associadas às hifas de fungos que vão buscar água a profundidades muito mais avançadas, muito superiores àquelas que as raízes atingem. Da própria árvore, sim. E, portanto, em grande parte, a resiliência das azinheiras deve-se ao facto de elas não estarem sozinhas. Exatamente. Muito, muito curioso. Muito bem. Jorge Araújo, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com o biólogo Jorge Araújo. Ele é professor emérito da Universidade de Évora e traz-nos o seu último livro, Diálogo sobre as alterações climáticas com os meus netos. Uma obra obrigatória para crianças curiosas, jovens atentos e adultos empenhados na saúde ambiental do planeta. Estamos a falar de uma obra sua, estas intimidades biológicas de plantas, animais e fungos. Há outra que saiu já o ano passado, este Áurea, já pela oficina do livro. Mas esse é um thriller. Anterior a este, Áurea. Áurea é um policial. Um policial, portanto, uma forma romanceada de chamar a atenção do público, como lá está escrito, para a triste realidade de crimes cometidos em nome da ciência e do interesse da humanidade. Um destes crimes que em nome da ciência contra a humanidade, por exemplo, pode ser a bomba atómica, não é? É talvez o mais grave. Foi o mais grave que se conhece, portanto, sim. Foi sempre justificado em nome da humanidade, mas na realidade as bombas atómicas serviram objetivos militares. Sim, e foi uma chacina, muitos dirão, mas foi obrigatória para acabar com a guerra, que eu não sei. Não era obrigatória acabar com a guerra estava praticamente terminada, os japoneses estavam praticamente vencidos, portanto era preciso um pouco mais de paciência. E acha que não houve essa paciência? Vamos rematar isto de uma maneira brutal? Não só não houve a paciência, como houve a intenção de aproveitar a ocasião para testar pela primeira vez em vivo. Sim. Já tinham testado no deserto e no oceano, etc. Mas sobre proporções, quantos humanos podem morrer, etc. As consequências de médio prazo, longo prazo. Tudo isso foi um conhecimento que se deve precisamente às bombas atómicas. Portanto, o Jorge diz sempre, desconfiem sempre que em nome da ciência, porque em nome da ciência muitas atrocidades podem ser cometidas. Sim, os alemães que durante a guerra cometeram imensas atrocidades, sempre em nome da... Sim, e da medicina também. Da medicina, sempre em nome da medicina. Mengele, por exemplo, lembro-me sempre disso. Muito bem, portanto, e depois fala então desta Áurea, este livro, Áurea, que tem o título é o nome dela, que também formada em Biologia, doutorado em Museologia, que torna uma sicária profissional e tal, e que a Interpol perseguiu. Pronto, é um romance que escreveu policial o ano passado. Este ano então saiu aliás em 2025, este diálogo sobre as alterações climáticas com os meus netos, que tem na Colibri um editor, Fernando Monteferro, que eu acho um nome extraordinário. Este livro está à venda em todo o lado, Jorge, ou tem que se encomendar à editora, ou só na net é que se encontra? É um livro que podemos encontrar nas livrarias, facilmente? Penso que não está nas livrarias, porque que falta aqui? Tanto quanto julgo saber, os livros só vão para as livrarias se as livrarias os solicitarem. Compete à editora... Há muitos livros da Colibri que se vendem... Pois, compete à editora informar as livrarias dos livros que são publicados. Depois as livrarias requisitam-nos ou não. Creio que as livrarias não requisitaram este livro, de forma que aquilo vai apodrecer-nos Isso é uma grande pena, não devia ser assim. Vai provavelmente apodrecer nos armazéns da Colibri. Nos armazéns da Colibri. Mas então, o que é que se poderia fazer? As pessoas interessadas, para já, se quiserem muito, podem ir ao site da Colibri e encomendar, não é? Comprar online. Ou na UC, provavelmente terá à venda também. Sim, na UC tem. Pronto. Mas é preciso encomendar.
Pronto, mas isto, e de facto, ainda por cima agora, Jorge, era mais que obrigatório que estamos a viver estes dites, estes fenómenos cada vez mais frequentes e mais intensos. Satisfazer alguns pedidos através do Facebook, mas este livro não tem... teve muitos likes, mas poucas encomendas. Por cima tem estes prefaciadores extraordinários de mão cheia, o Galpino de Carvalho, o professor Galpino de Carvalho, a Luísa Schmidt e o Fernando Duarte Santos, nosso especialista também, já cá teve a falar das alterações climáticas, que todos dizem, traçam os maiores incómodos ao seu livro também. Porquê é que escolheu esta forma dos diálogos, que é uma maneira muito gira de passar este conhecimento? Mas cá estão, estes 5 netos são os 5 que têm. Eu tenho 5 netos e não tenho estes nomes. Isto é inspirado, mas é inspirado neles. Não tem inspirado neles. Sim. Não tem estes nomes. O cenário que eu escolhi é o cenário da minha infância. Bosque das Histórias, isto existe mesmo? Existe mesmo. E que é em que zona? É na Caparica. Ok. É onde mora? É onde moro. Sim. É na Caparica, é por trás a 1 quilómetro talvez da falésia fóssil. Que esteve agora em perigo e continua, não é? E continua em perigo. E que é paisagem protegida, mesmo assim, está bastante ameaçado, não é? O Bosque das Histórias com E, então existe. Costumava passear lá com os seus netos e assim, vão ver animais e assim ou não? Não. Dá para estes diálogos? Passei e vivi lá quando era pequeno. Okay. O meu avô, era a casa de família? O meu avô tinha uma casa arrendada lá, do Valentim de Carvalho. A casa era do Valentim de Carvalho, que era amigo dele, portanto tinham feito ali uma combinação. E a casa estava habitada pela família há tanto tempo que nunca nos passou pela cabeça que a casa não fosse da família mesmo, vossa. E então? Mas quando o meu avô faleceu, Valentim de Carvalho requisitou a casa, naturalmente, e portanto tivemos que a abandonar. Eu era pequeno e, portanto, desde então passei por lá, via a casa, passeava, via a casa, etc. Mas foi, portanto, ocupada e tinha família dos donos? Depois a casa foi demolida e hoje construíram outra coisa qualquer no seu sítio. Sim. Mas, para mim, conservei a memória da casa e do pinhal que havia atrás da casa. Sim. E depois de todo o passeio que se fazia atrás até à falésia fóssil. Ok. Era um mundo fantástico. Incrível. E eu escolhi biodiversidade, em tudo. Biodiversidade, liberdade, sol, tudo. Paisagem. E nós tínhamos, eu e os meus primos, tínhamos algumas balizas temporais que quando chegava a hora das refeições, a minha mãe apitava a corneta. Pois, fala aqui do livro disso. E, portanto, então havia mesmo. Havia mesmo. Para a quinta, para chamar. O cenário é muito esse. Agora, naturalmente que os meus netos não sonham, nem imaginam o que era aquele contexto todo. Sim, ambiente naquele tempo. Mas eu escolhi-o para localizar a conversa. Agora, porquê é que eu escolhi o diálogo? O diálogo. Porque eu gosto muito de ensinar. Eu gosto muito de ensinar. Eu sou mais ensinante do que investigador. Okay. Gosto muito de ensinar e gosto sobretudo de transformar, de expor coisas difíceis de uma forma fácil de apreensão. Muito bem. É o que acontece aqui. E a forma, o diálogo permite-me isso. Sim. Permite voltar atrás, ir à frente. Exato. E por vezes fazer saltos. E às vezes o avô diz: avô, mas o que é lixiviação? Já lá vamos, deixa o avô primeiro explicar, porque é muito engraçado e depois volta, de facto. O diálogo permite essa liberdade e essa conversa. O diálogo dá-me essa liberdade. E agora estou a começar outro. É bonito. Eu estou a começar outro que é um diálogo também, mas sobre a biodiversidade. Ok. A importância da biodiversidade, muito giro. O target é sobretudo para as crianças? Eu acho que não, mas é sobretudo para mais novinhos. Provavelmente os adultos ficariam muito ofendidos se eu lhes falasse desta forma. Portanto, o target aqui são as crianças, mas na expectativa de que os adultos também leiam. Sim, e eu aprendi imenso, Jorge, e acho que sabia alguma coisa, aprendi imenso. Mas há uma coisa que eu acho neste seu livro muito boa, que é
o Jorge não caiu na linguagem infantilizante. Isso é muito importante. Não, isso eu recuso. São crianças, mas que têm cabeça e têm pensamento e têm esse pensamento crítico. Com os meus filhos e os meus netos, eu nunca uso uma linguagem infantilizante. Exatamente. Isso é diminuir as capacidades, não é? E aqui não. Está uma linguagem normalíssima a explicar as coisas, e se calhar com mais calma, mas a explicar coisas com a linguagem normal. É extraordinário. Se fosse na realidade, provavelmente eu teria que parar mais vezes, explicar mais alguns detalhes. Sim, para o livro depois compõe-se uma coisa mais... Mas, enfim, para o livro não podia ser. Acho uma coisa muito engraçada que fala na aldeia, na vila e na capelista da vila. Eu tinha uma capelista embaixo de mim no Campo Grande, mas duvido que há muita gente e muitos jovens hoje sabem o que é uma capelista. Eu pretendo rir quando li, olha, capelista, já não ouvia isto há muito tempo, desde que mudei do Campo Grande. Muito curioso. O António Godinho de Carvalho, então, obriga a leitura deste livro e diz mesmo que andamos distraídos e a realidade é que a população mundial não para de aumentar, que a sociedade mais desenvolvida em que vivemos não vai prescindir dos bens de consumo, desta forma de vida, do conforto e dos privilégios, que as reservas não renováveis do planeta são finitas e que as renováveis, eu não sabia isto, diminuem a cada ano que passa. Isto é assustador. De facto, é um prenúncio de alguma catástrofe. O Filipe Duarte Santos também... fala, há bocado enganei-me o nome dele, é o Filipe Duarte Santos. Este professor também diz que é uma visão muito, muito importante este livro, um grande desafio, porque é um grande desafio para a humanidade, que as alterações climáticas são o reflexo desta situação de voracidade de consumo de energia e que não se vão dissipar antes da descarbonização da economia global. Vão ficar com a humanidade durante séculos. No fundo, trata o retrato do fato do que aí vem. E que a Luísa Schmidt diz que é das melhores coisas que se têm produzido em comunicação de ciência nos últimos tempos. Também traz este elogio muito bom e de facto diz que é uma resposta exemplar a uma das maiores carências de um dos mais decisivos combates da atualidade. Uma coisa é certa, e o livro fala disto, o clima de facto esteve sempre a mudar. Sim, o clima esteve sempre a mudar. Nos milhões de anos de vida da Terra. Sim, e a falésia fóssil da Caprica, que falámos. Da Caprica é testemunha, de facto, que o oceano esteve muito mais alto. Exatamente. Mas o que acontece é que atualmente muda muito mais rapidamente. A ação do homem que veio foi isso, acelerar um bocadinho. É a responsabilidade do homem. Exatamente. Outra coisa muito boa aqui também, Jorge, e muito importante, é esta conversa intergeracional, porque isto é um bocadinho ponte e prova que os mais velhos devem falar com os mais novos, não é só os mais novos não sabem tudo, nem os mais velhos, e portanto há este diálogo, o Jorge acabou de dizer isso, há muitas coisas que eu aprendi com os meus alunos e que faz questão de dizer isso, é muito giro. Mas de facto é um diálogo que se impõe, fala aqui destes acordos, dos combustíveis fósseis, do que aprende-se muito. Este efeito de estufa, por exemplo, é um pormenor que foi descoberto por José Fourier faz 200 anos para o ano, eu não sabia, já tem 200 anos o conhecimento deste efeito de estufa, é muito giro. Isto é importante. Olha, eu não sabia. Não tinha contabilizado. Descobriu ele em 1827 e eu pensei, espera lá, 27 é para o ano. 200 anos. Que o clima sempre mudou, como falámos. Há 56 milhões de anos subiu tanto que derreteu todo o gelo, praticamente todo o gelo, e o nível dos oceanos subiu os tais 100 metros. É impressionante, também não fazia ideia. Nós assustamos muito. Isto, de facto, teve muito mal. Foi sempre assim, em milhões de anos, não é? Dos grandes cataclismos. É uma unidade de tempo que nós não conseguimos. Sim, não temos noção. Não conseguimos ter noção. Exatamente. Os grandes cataclismos, eu lembrava-me disso, a extinção, por exemplo, em 443 milhões de anos, a extinção de 85% das espécies marinhas, porque eram as únicas que havia na altura. Claro. Exatamente. Pronto. Então, 85% é brutal. E em 65 foi quando a gente lembra-se que caiu aquele meteorito que deu cabo dos dinossauros, a maior parte dos dinossauros, e foram 75% das espécies que desapareceram. Há muitas coisas que vai explicando que eu acho muito giro, os ultravioletas, as 7 cores do espectro. Porquê 7 cores? Exatamente, porque 7 é uma dúvida que as pessoas... Aqui está tudo explicadinho, as pessoas vão ficar cheias de curiosidade. As minhocas comem terra, não fazia ideia. O espalhamento da luz, e é por isso que a gente vê o céu azul e o pôr do sol em vermelho, tudo então, o espalhamento da luz. Muito bonito, os diferentes açúcares que existem. Estou a ver a diferença, o ouvinte está a ouvir o diferente tipo de problemas e de temas que são aqui falados. A coluna da água, o efeito de amplificação polar, este glaciar na Bolívia que desapareceu em 2009 completamente, e era uma estância de gelo e de neve famosa. A água doce é 2,5% da água total da Terra. Isto de facto é muito pouco, de facto um recurso. Acha que um dia vai haver guerras da água, Jorge? Vai.
Porque a água doce também é um recurso finito e mesmo apesar dos aquíferos subterrâneos, tal, que fala aqui, é uma coisa limitada. Os Montes Golã, em volta do qual se degladiaram os exércitos árabes e israelitas, têm essa valência, que são uma fonte de água. Não sabia. Com aquíferos... Os aquíferos dos Montes Golã, quem dominar os Montes Golã tem a água. E então, num clima quase desértico, é um recurso para os israelitas era fundamental dominar os Montes Golã. Dominar os Montes Golã. Normalmente estas guerras, e mesmo hoje, a questão da Ucrânia e a questão da Groenlândia, é muitos recursos naturais. Normalmente é por isso, naturais. Não é? É porque tem petróleo, é porque tem coisa. A Venezuela, então, é por causa disso. Não venham cá é para espalhar a democracia. Não é óbvio que não. Democracia. É mesmo... Fica assustado às vezes quando vê este Fico muito assustado. O desvio do mundo, este caminho que o mundo está a seguir agora. É. E há um aspecto muito mais grave que as pessoas... não sei se é mais grave, mas enfim, é que as alterações climáticas têm uma importância muito grande sobre a migração dos povos. Já há muitos migrantes climáticos. E as fugas das zonas tropicais para as regiões mais prósperas, mais temperadas, estão na base dos fenómenos que assistimos hoje na Europa. Dos conflitos? Também? Está a dizer que provocam o quê? As migrações. E as vindas massivas da África. Da África. Exatamente. Isso acontece muito. Isso tem uma importância muito grande, porque vem desestabilizar os regimes que estavam instituídos. Claro. Tem uma função destabilizadora, tem uma consequência destabilizadora política das democracias, particularmente. Claro, até porque depois... E há muitos problemas de integração e com todo o aumento dos populismos e dos fundamentalismos que nós vamos assistindo, tudo isso põe em conflito essas tensões. Mas isso vai acentuar-se. Vai acentuar-se, não vai? Vai acentuar-se. Eu ouço muito dizer isso. E com esta desertificação do cada vez mais... porque aqui também explica, o Saara já foi há uns milhares de anos, não há muitos, há 5, 6, 7, 8 mil anos, era verdejante, cheio de população, não é? Em poucos milhares de anos aquilo desertificou e as pessoas tiveram que fugir e abandonar. E portanto diz que com este aumento das temperaturas e tudo, está um bocadinho a acontecer isso. E as populações costeiras também estão a ver aqueles fenómenos que estamos a assistir agora aqui também, cada vez mais invasivos. Na Itália também está a acontecer isso, e em Malta, e em vários países, e na Grécia, e as pessoas de facto tendem a fugir e a refugiar-se. As últimas intempéries que houve aqui em Portugal apontam, mostram o que é que pode acontecer, o que é que irá acontecer com a subida das águas do mar. E depois é uma atrás das outras. Eu tive aqui o Carlos Câmara, meu amigo, que é climatologista, que dizia: João, estes fenómenos vão ser mais intensos e mais frequentes. A gente tem que estar à espera disto. Mais tarde ou mais cedo. Fica muito desesperado? Fico desesperado. Assustado? Fico. Eu vivo um pouco desesperado com esta situação. Vive? Acha que já não vamos a tempo de nada? Ou de pouco? Eu gostaria de acreditar que vamos, mas não acredito. Não acredita. Portanto, não há um planeta B, de facto, mas não vê muita esperança no horizonte. Não, quer dizer... Nem com ideias das novas gerações. Muito embora grandes potências como a China estejam a fazer um esforço muito significativo para substituir os combustíveis fósseis. Vai lá, isso é novidade. Estão porque normalmente os Estados Unidos e a China, que são os maiores poluidores do mundo, fogem nas COPs destas assinaturas. Exatamente, mas a China não tem petróleo. Portanto, para evitar a importação de petróleo e a dependência de petróleo, resolveu, e bem, apostar, investir nos painéis solares e, portanto, agora, avançou em força nesse campo. A China cobre montanhas inteiras de painéis solares. Sério? E, portanto, tem hoje uma produção e diversidade brutal. Não sabia. Que não satisfaz ainda totalmente as necessidades do país, mas é brutal. E nós vamos encontrando soluções, pouco a pouco vamos encontrando soluções que substituem os combustíveis fósseis. Agora, se vamos a tempo ou não,
de conseguir reverter o buraco do ozono é um exemplo, é um bom exemplo. Exato. Porque isso está a recuperar os níveis dos anos 80. Muito lentamente. Mas, por exemplo, eu também já vi críticas, Jorge, a dizer de que adianta fazermos grandes campanhas aqui em Portugal, na União Europeia, não sei o quê, com os carros elétricos, com não sei o quê, se depois o resto do mundo, nós somos um décimo do mundo, e o resto do mundo, em África, é tudo o lixo, ninguém recicla nada, ninguém faz nada, mandamos para lá o nosso lixo, tudo o que é tóxico vai para lá, e os países menos desenvolvidos não ligam nenhuma e são muito mais populosos que nós. Como é que somos uma gota d'água no ambiente, no são mundo? mais populosos, mas porventura contribuíram menos para o aquecimento global. E o aquecimento é isto, é tão simples como as pessoas perguntam, mas porquê é que há estas chuvas, porquê é que há essas torrentes de água que caem? É muito simples, porque se o clima aquece, há mais evaporação. Se há mais evaporação, a água sobe para as nuvens e depois tem que cair. Exatamente. Tem que haver, é um ciclo, não é? É um ciclo, depois tem que cair de uma forma estrondosa. A propósito disso, e agora antes que vá correr encomendar este livro à NET, ou à Colibri, ou ao próprio UC, já sabe, Diálogo sobre as alterações climáticas com os meus netos, chama-se este livro, muito, muito bom. Devo dizer que tem esta parte, além do sistema do diálogo, que é muito curioso, como o Jorge conversa com os netos e vai expondo isto, ele até aparece aqui numas gravuras, é exatamente isso que eu queria dizer. Esta tem 6 ou 7 mapas, estas gravuras de corpo inteiro, digamos assim, coloridas, muito, muito explícitas, muito curiosas. Este grafismo é um trabalho extraordinário. Isto parece aquelas devia ser postos nas salas de aulas para se explicarem as coisas. São muito bem feitas. Muito bem feitas. Devo dar os parabéns por isso. É um belíssimo trabalho. É um excelente desenhador. Extraordinário, com estes ciclos da água e o sequestro do carbono e as idades da Terra e tudo. Cada um tem várias placas destas que são extraordinárias. E depois, temos que convencer as pessoas, mudar as consciências para a urgência disso. Lembro-me de 3 ou 4 coisas que nós poderíamos fazer, nós em casa, Jorge, para não contribuir para a alteração climática e lembra-se de algum gesto importante que nós devíamos estar atentos ou ter cuidado? A nível individual, temos muito pouco fazer, poucas possibilidades de intervir, naturalmente. Está a falar mais do ideal seria... A separação dos lixos é uma delas. Reciclar as coisas. Mas de facto não nos resta. É mais a nível do governo e é assim mais que se deve fazer, não é? Dos poderes. Às nações. Dos poderes públicos. Muito bem, então Jorge Araújo, quero agradecer muito esta sua conversa, esta sua contribuição. Mais uma vez eu deixo aqui o título, Diálogo sobre as alterações climáticas com os meus netos. Jorge Araújo, uma edição Colibri. Oxalá ainda consigamos fazer alguma coisa. Aqui tem várias dicas e várias dicas também para aprofundar. Se quisermos saber mais sobre estes assuntos, onde ler, o que ler, a que sites ir. Portanto, agradeço este seu trabalho que valeu muito a pena. Bem-aja por ter vindo, Jorge. Muito obrigado. Muito obrigado.